Good morning for the people that don't speak Portuguese. Unfortunately, in this world, we need to speak a different language, but I think that the language of the love is the best language that we can talk. Amen? Amen? And let me turn to Portuguese. That's my preferred language, okay? Not to put myself in trouble. E para os irmãos que estão chegando, eu fico feliz de estar aqui, principalmente pelo batismo que nós vamos ter, né? Eu estava falando com o pastor, um batismo, uma pessoa que se entrega a Deus, duas pessoas, isso dá um motivo de tanta alegria para a gente, que não tem como você não ficar feliz com isso, viu? É um presente. Sábado passado, eu quero contar essa história para vocês, porque eu estava falando com o pastor Dilermando, não é para exibicionismo, não interpretem mal, mas quando você ganha um presente, você fala. Eu até falei com ele, se você, de repente sua loja for sorteada em alguma coisa aí e você ganhar uma BMW 0, ele não vai ficar calado. Ele recebe e ainda com irmãos, eu quero contar para vocês o que aconteceu essa semana. Não é assim? A gente não conta? Então deixa-me contar para vocês as minhas BMW, viu? Eu vou profetizar aqui, viu? Eu vou contar para vocês as minhas BMW aí. Semana passada eu batizei um rapaz na igreja e a segunda razão porque eu vou contar essa história é porque ele insistiu para eu contar. Porque como a história envolve uma prisão, por questão de ética, eu não ia falar isso no NASP. Ele falou, não, eu quero que fale. Principalmente para servir de alerta para outros jovens. Havia um rapaz que ele foi criado na igreja, mas por desses desencontros da vida aí, saiu da igreja e foi mexer com drogas. Se tornou traficante. E quando ele estava na cadeia, casado, a esposa fora, e ali naquela situação como marginais e tudo mais, ele teve vontade de voltar para Deus. Ele falou, está errado, onde é que eu vim parar? Então ele estava lembrando da escola sabatina, quando talvez ele cantou aqui na frente, não dessa igreja, eu digo, na igreja onde ele frequentava. E lá na cadeia, ele foi um José ali dentro, de certa forma, porque as coisas começaram a acontecer, começou a ter respeito do carcereiro, respeito dos outros presos. Você é diferente. E um dia, você falou de profetizar, ele passou na porta do computador, assim na frente, e falou assim, esse computador aqui vai, eu vou usar uma expressão brasileira, dar pau. Tenta traduzir, né? Quebrar o computador. Esse computador vai dar problema. E o homem falou com ele assim, você agora é profeta? E no dia seguinte o computador deu problema. E eles trouxeram técnicos de Joinville, informática, e nenhum deles conseguiram consertar o computador. E ele falou o seguinte, eu conserto. E o carcereiro falou com ele assim, olha, se você consertar, pelo seu comportamento você vai ter como prêmio ficar em um mês usando o computador. O único preso que podia usar o computador na cadeia. Se você não consertar, uma semana na solitária. Ele falou, conserto, aceito o desafio. E não era uma brincadeira, não era para valer. Ele consertou o computador. Quando ele consertou o computador, ele encontrou o programa Evidências. E começou a assistir o programa Evidências. Depois que ele assistiu Evidências, ele começou a colocar no Google o nome da gente, foi achando sermões inclusive pregados aqui na América, talvez até aqui, não sei, porque quando você está falando, muitas pessoas estão filmando, e eu não acho nenhum problema disso, colocam na internet. Tem muito sermão na internet que alguém foi na igreja e filmou, como você está filmando aí agora, e colocou. Ele começou a assistir vários, e pediu à esposa para na visita, ver se ela achava mais sermões na internet, pelo menos de áudio. Ela colocou no MP3 e ele ficou escutando, e passou para outros presos. E aí ele conseguiu o meu e-mail. É difícil passar meu e-mail, porque os irmãos imaginam, não é por estrelismo não, mas é gente do Brasil e do mundo inteiro te escrevendo, fazendo pergunta de tudo enquanto é tipo. Eu não tenho condição de responder e-mail, não vou mentir para os irmãos, não é arrogância, mas não tem como. E perguntas assim, que dá para responder com uma letra, com 2 frases, ou perguntas de 3, 4, 5 páginas. Pastor, o que você acha da Trindade? Puxa, como é que você responde isso em 2 frases? Mas ele conseguiu alguém do NASP lá e mandou. E o e-mail, coincidentemente eu estava aqui na América, chegou assim, atenção, eu estou usando um nome, mas eu vou lhe dizer que esse nome não é o meu. É um pseudônimo. Sou um presidiário e estou lhe escrevendo da cadeia. Estou escrevendo para dizer o que eu penso de você nesse momento. Ou você é um homem realmente de Deus, ou você é um homem do diabo mesmo. Desse jeito, imagina você recebendo um e-mail assim. E ele colocou um detalhe, não fique assustado por eu estar escrevendo da cadeia. Eu não vou dizer o meu nome por enquanto, mas eu consegui o seu e-mail com alguém que nós conhecemos em comum. Não vou lhe extorquir dinheiro, mas eu sei quem você é mais do que você imagina. Depois mandou outro e-mail, e outro e-mail, aí eu respondi. Lógico.
E respondi outro e outro. Depois do terceiro, quarto, ele disse o verdadeiro nome dele. Aí ele contou a história que estava baixando, e um dos dias, e ele tinha outros presos na cadeia também ouvindo os sermões. E ele disse que num dos sermões que ele estava ouvindo agora em MP3, quando eu fiz o apelo, ele e alguns ficaram em pé e aceitaram o apelo, ouvindo apenas um MP3 na cadeia. Resumindo a história, ele tomou a decisão de voltar para a igreja. A pessoa em comum que nós conhecemos é um pastor do NASP, que foi meu aluno, e que a família dele tinha trazido para a igreja. Então, como ele, vasculhando o meu nome, descobriu que eu dava aula no NASP, falou, onde está o Claudinei? Aí ele falou, Claudinei, você me dá o endereço dele? Foi onde ele conseguiu o meu e-mail. E eu tive o privilégio de batizar esse rapaz. Ele já foi solto. E sábado passado ele foi ao NASP, e eu o conheci, pude batizá-lo ali no NASP. Amém? Então, gente, a gente louva muito a Deus por isso. Semana que vem, estou fazendo outro batismo, no NASP também, lá de um senhor que também estava afastado da igreja e está voltando. Mês passado eu fiz o batismo de um casal também no Rio Jordão. E hoje eu tenho esse privilégio tremendo, enorme, de poder descer as águas batismais com o Ricardo e a Fabiane. Um batismo e um rebatismo. Não é isso? E foi uma situação muito emocionante, que quando eu encontrei com a Fabiane, foi aquela semana de oração que eu fiz aqui. Que eu os conheci, na verdade. E a gente teve uma conversa muito séria. E, irmãos, eu acho o seguinte, você pode até sair chateado pelo que eu falei, mas não com dúvida do que eu quis dizer. Eu gosto de deixar muito claro. E eu conversei com ela, uma conversa muito séria, e a Fabiana também questiona muito. E eu não sei se ela está aqui ou se ela está com o bebê em algum canto aí, eu até falei assim, olha, eu acho que eu fiquei meio preocupado, eu acho que eu apertei demais ali no... Como é que fala quando você erra na mão, né? Eu falei assim, eu acho que a Fabiana vai ficar chateada, ela não vem mais. E pela graça de Deus, quando eu vim aqui, agora, vim por um outro motivo, por isso que não tem programado nada. Eu vim para fazer um trabalho para o NASP aqui, que nem envolvia a igreja, nem envolve a igreja. Por isso que o pastor Germano falou que eu vou ter que fazer o batismo mais cedo e já caí fora. Aí eu falei, eu vou para Boston. E aí a Kelly falou assim, pois é, e a Fabiane, quando descobriu que você vem para cá, ela pediu que gostaria de ser batizado, ela e o Ricardo. Então eu louvo muito a Deus por esse privilégio e espero que vocês compareçam, tá bom? Vocês vão ver ali realmente o selamento de duas pessoas com Cristo, amém? Mas, indo direto ao nosso sermão de hoje, não é Natal, não é dezembro, mas eu gostaria de pregar para vocês sobre o nascimento de Jesus. Eu sei, o pastor já tinha me prevenido que o PowerPoint vai estar um pouco claro, mas não está tão claro não. Eu acho que dá para o pessoal ver bem ali. Abram comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você já leu isso na Bíblia? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que significa o Verbo se fazer carne? O que significa o Verbo se fazer? Tá, dá uma olhada. Eu acho que eu liguei ou desliguei. Eu desliguei? Mas não tinha... Isso, vamos ver aqui. Funcionou? Aqui, né? Ok. O que significa o Verbo se fez carne? Eu vou dar uma comparação para vocês. Ali, vocês não estão só tendo dificuldade de ver, não, porque está claro, mas é porque é pequeno mesmo. Aquele ali é o menor peixe do mundo. Ele é chamado Pedocipris progenetica. Ele mede 7,9 milímetros na sua fase adulta. Para você ter uma noção do tamanho disto, estão vendo uma unha humana? Vocês conseguem ver aqui, esse é o tamanho do menor peixe do mundo. Agora imagina como esse peixe é pequeno. E para cuidar desse peixe, você tem que ter um senhor dispositivo. Aquele ali é o aquário, com uma lente de aumento, aonde fica o menor peixe. Na verdade tem um cardume ali dentro. Tem um conjunto de peixes ali. Tem um cardume. Está vendo o homem olhando? Para cuidar de um peixe desse, não é
fácil. Não é fácil. Agora imagina que você tem um peixe desse e você tem que trocar a água, colocar a comida. É tudo muito microscópico, tem que ser muito preciso. O pH da água tem que estar na temperatura exata, tudo muito certinho. E você chega lá e fala assim: peixes, eu amo vocês. O que é que o peixe faz? Ele fica lá, vem todo mundo para o vidro para te ver? O que vocês acham que acontece? Nada? Não, peixe nada, é claro. Isso não vai dar para traduzir. Peixe nada. O que vocês acham que o peixe faz? Ele vem para cá, ele fica parado? Hã? Ele vai para frente do vidro quando você chega? Ele sai fora. Muitos peixes caem fora, eles morrem de medo. Por que eles vão embora? Porque você é muito grande para eles. Imagina a sua cara no vidro, com o vidro ampliando ainda. Eu amo você. O peixe... E eu pergunto, você tem cuidado daquele peixe, você cuida dele, você trata dele, custa dinheiro, mas o mínimo sussurrar da sua voz faz o peixe ter medo. Qual a única forma que você tem de mostrar para esse peixe o quanto você o ama sem o assustar? Comida? A comida também assusta. O peixe só vem depois que você vai embora. Você coloca a comida, depois que você vai embora, que alguns vêm. É lógico, tem peixe que vai mais. Eu digo aqueles pequenos ornamentais, eles morrem de medo, eles não vêm fácil. O único jeito é você virando um peixe. Porque se você virar um peixe, você vai ficar do tamanho dele, vai falar a língua dele, ele não vai ter medo de você. Só que virar um peixe corre o risco também de você ser rejeitado, porque você é tão comum, tão igual. Peixe não tem medo de peixe, é um como ele. Mais ou menos foi isso que a Bíblia disse que Cristo fez quando ele se tornou um de nós. Imagina só a situação: o dono daquele aquário se torna um peixinho e vai morar ali dentro. Outro exemplo que eu posso dar do que isso significou para Deus. Vocês estão vendo essa foto aí? Uma foto tirada pelo satélite Messenger a 140 milhões de quilômetros da Terra. E para você ter uma noção, essa é a foto, foi tirada essa é a Spirit, também um robô que estava em Marte, que também tirou, e olha como é que a Terra seria vista de Marte. Você está aqui, ó. Está vendo esse pontinho aqui? É o planeta Terra. Imagina se você fosse um gigante, olhando dali, sabendo que ali está Malden, Boston, Massachusetts, você está ali. E Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se tornou um de nós. Agora, o que isso significou? Vamos ler mais um texto. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora vamos ler do verso 10 ao 14. O Verbo estava no mundo. Lembra que o dono do peixe virou peixe? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Deixa eu explicar mais uma comparação para vocês. Se você olhar no Antigo Testamento, um dia Deus estava numa montanha. Você consegue imaginar a cena do Sinai? Era tão dramático que diz que se um animal encostasse no monte, morria fulminado na época, na hora. E Deus lá do alto do monte, com aqueles raios, aqueles trovões, olhou o povo lá embaixo, falou assim: Moisés, vem cá. Moisés subiu ao monte, Deus falou assim: Moisés, sim, Senhor, meu povo está lá embaixo, e eu estou aqui, eles estão com medo de mim. Moisés, não está certo não, eu não vou ficar aqui em cima não. Senhor, meu Senhor é o Deus da glória,
Os raios estão aqui, eu sei, Moisés, mas a minha glória está impedindo o meu povo de me ver. Moisés, vamos fazer uma coisa? Desce. Onde é que o povo de Israel morava nessa época? Era casa de tijolos? Onde que eles moravam nessa época no deserto? Tendas, tabernáculos. Eles moravam em tendas, correto? Tipo nômade, tipo cigano. Gypsies. Faça uma tenda para mim, que eu vou morar no meio deles. Senhor, faz uma barraca para mim, eu quero morar no meio deles. E Moisés desceu com a ordem: e me farão um santuário, para quê mesmo? Para que eu possa habitar no meio deles. Interessante que no Novo Testamento é dito: e o verbo se fez carne, completem, e habitou no meio de nós. Essa palavra habitou no original grego é a mesma palavra que está lá no Antigo Testamento em hebraico, só que traduzida para dizer: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu vou criar um neologismo aqui, que se ficar difícil traduzir para o inglês eu te ajudo, tá? Em português é como se eu dissesse assim: conhece a palavra tabernáculo, tenda, barraca? E o verbo se fez carne e tabernaculou no meio deles. Entenderam o que eu fiz aqui? Ele acabou morando numa tenda no meio deles. Você conseguiu traduzir bem em inglês? Ok. Então no Antigo Testamento: e me farão um santuário para que eu possa morar numa tenda no meio deles. E o verbo se fez carne e morou numa tenda no meio de nós. Por isso que Jesus falou que o corpo dele era o santuário. Lembra? Falou assim: destruam esse santuário, em 3 dias eu o edificarei. Gente, isso aqui é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Quando o bebê de Belém nasceu, Deus se fez um de nós. Ele é o dono do universo, o Criador. Eu gosto desse quadro aqui, porque esse quadro mostra Deus como um artista. Se quiser apagar para ficar melhor, pastor, como você pode deixar apagado, porque se eu precisar ler algum verso aqui, eu menciono. Olha esse quadro um pouquinho, não é bonito? Eu sei que aqui há pessoas que compõem, não sei se é outro tipo de artista aqui que mexe com quadro, pinta. Eu gosto desse quadro que mostra Deus como um artista. Agora preste atenção no que eu vou dizer. O pintor se tornou aquarela do seu próprio quadro. Entendeu o que significou Jesus vir se tornar um de nós? Imagina lá, você está pintando o seu quadro. Não sei se é paisagem, o que você gosta de pintar. Mas paisagem? Flores. E o pintor se torna uma flor do quadro que ele está pintando. Um pinguinho. Foi isso que Deus fez. E como é que ele se tornou uma flor, um quadro, um ponto do retrato? Bom, será que Deus vê esse mundo com glamour? Eu fico imaginando o que a gente... Quando eu fizer assim não for, eu vou pedir a ajuda de vocês. Olha essa foto aí. Essa semana passada foi a entrega do Oscar, não foi? Aqueles vestidos, aquela coisa toda e a grife. E quanta inutilidade às vezes comentada pela TV e tudo mais. Nossa, fulano de tal está usando um Christian Dior, outra está usando um Dolce & Gabbana, outra está usando não sei o que. Eu nem sei nomes de marcas que eu nem conheço. E aquele desfile... Vera Moreno. Está usando Vera Moreno no tapete vermelho. No tapete vermelho. E é cada glamour, cada coisa. Vocês já viram a entrega, como é que o pessoal entra, aqueles paparazzi, aquele pessoal todo? E como muitos de nós não gostaríamos de ser um na calçada da fama, ou no tapete vermelho. Por isso que a gente imita os artistas. Porque a tela, principalmente quem é mais jovem, a tela mostra aquilo que você gostaria de ser e não é, o destaque, o social. Quem pega avião muito como eu tive a oportunidade, pastor, de viajar 2 vezes de classe executiva. Mas para explicar, as 2 vezes foi por problema de overbook. Aleluia. Não foi. Aleluia foi no começo. Depois não foi. Eu vou explicar por quê. As 2 vezes que eu viajei de classe executiva, quando eu voltei na econômica, aí que eu vi como é que eu era infeliz e não sabia. Mas não tem coisa mais deprimente do que você pegar um avião, somente aqueles assim que, primeiro assim,
Ladies and gentlemen, welcome aboard. Priorities first, Sky Priorities, né? Yes, Golden, como é que é aquele cartão super? American Express Card, please. Aí chega, Sky Miles e tal, aí vai entrando, que um monte de gente vai ficando. Aí depois faz assim, zona 1, zona 2, a sua é a 20. Aí você entra no avião e você já percebe o pessoal sentado, é mais ou menos assim, eles ficam numa pose, mais ou menos assim, né? Já com champanhe ou suco, qualquer coisa aqui, e a revista Time e tudo mais ali, você vai passando, aí você passa e eles eles sabem que estão sendo olhados. Porque eu estou falando, eles sabem, tem alguém que só viaja primeira classe, né? Eu não conheço a igreja mesmo, posso ficar tranquilo. Quem viaja sabe, ele senta todo confortável, não tem um lugar aqui para eu sentar mais uma cadeira para ilustrar, mas é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eles ficam assim, aqui, né? Já notou? E eles sabem que você está passando. Você está passando. Aí você passa pela executiva, depois tem a business, a plus, a business, depois você tem a zona 1, 2, 3 que vai lá para o fundo. Aí e eu lembrei da classe executiva, assim, bom dia senhor, obrigado por voar conosco, o senhor gostaria agora para beber? Bom dia senhor, obrigado por voar conosco, o senhor gostaria agora? Qualquer coisa que você pedir, ela te dá. Bom dia senhor, o senhor gostaria de mais alguma coisa, uma bebida? Tem vinhos, não bebe bebida alcoólica, mas nós temos suco de uva, se o senhor quiser nós providenciamos, o que o senhor quiser, não tem problema, só pedir, eu estou à sua disposição, 5 pessoas, o banheiro é só seu, tudo limpinho, aquela coisa toda. Lá no fundão, como é que a aeromoça entrega o lanche? Pasta ou frango? Pasta ou frango? Pasta, só tem frango. Acabou. E como dá vontade de estar na primeira classe? É normal, irmãos, eu não estou falando que isso é pecado, eu só estou descrevendo com um pouco de humor o que acontece. É normal, você queria estar lá na frente. Nós nascemos assim. Você queria ser aquele que, na fila, você não entra na fila. Não, por favor, o senhor, vem aqui à frente, ó. Você, por gentileza, aqui, ó. Vem cá, nós seguramos suas malas. É bom, nós nascemos querendo glamour. E quando a gente olha que a nossa vida não tem um glamour, a gente fala assim, puxa senhor, o que eu tenho para contar? Eu estou aqui nessa igreja, tem um monte de gente que tem talento. Alguns tocam, outros pintam, outros pregam, outros cantam. Eu não sou bom em nada. Eu não tenho experiência de índio para contar igual o pastor Bulhon. Eu não salvei ninguém da miséria no Vietnã. Minha vida não daria nem um artigo da Reader's Digest. Minha vida, pastor, é acordar todo dia 5 horas da manhã para fazer a maior quantidade de casas que eu consegui fazer naquele dia. Às vezes aguentar a humilhação, que eu estou num país estrangeiro que não é o meu, voltar para casa, pagar minhas contas no final do mês, tentar mandar um dinheirinho para o Brasil. É a mesmice de um monte de gente que trabalha aqui, não tem nada de especial. Vamos voltar para a Bíblia agora? E você acha que a vida de Jesus teve alguma coisa especial? Você acha que foi alguma coisa acima do normal? Com todo respeito aos católicos, eu peguei essa imagem aqui não para criticar a igreja católica, mas para fazer uma comparação. Mesmo que as igrejas católica, adventista, batista, agora eu estou falando todas as cristãs, coloquem que o nascimento de Jesus foi humilde, esse humilde ainda é muito enfeitado pelos artistas, e Vera, agora não se ofenda, não estou contra os artistas, mas o papel do artista é enfeitar a realidade. Pode olhar que os quadros é o Photoshop da antiguidade. É o Photoshop. Os romanos colocavam os imperadores, quando esculpia, ninguém fala assim, me esculpa, faça a minha escultura com a minha barriga, ou com a minha careca, não, era sempre, tanto é que um segredinho para vocês. Toda imagem de imperador romano, daqui para baixo é a mesma coisa, só a cabeça que mudava. Sabiam disso? Era sempre aquela imagem forte, aí o escultor só fazia a cabeça e colocava. É o Photoshop. Você vê hoje uma foto de uma moça na revista, minha esposa estava comentando comigo, essa menina não existe. Não existe. Porque eles colocam o rosto perfeito, afinalam o nariz, o corpo, tudo perfeito. Você já viu o artista na televisão e quando está fora, como é que você... Não é diferente, né?
É o Photoshop. E nós, como cristãos, também colocamos Photoshop na história de Jesus. A gente diz no púlpito: não, Jesus nasceu humilde em Belém. Mas até a maneira de colocarmos o humilde não é tão humilde. Por isso que eu mostrei aquela foto. Sejam sinceros, ele não é um clássico. Não é isso? É humilde. É, mas é humilde assim, surrealista. Olha lá, José todo limpinho, rosto afinado como se fosse um europeu. Maria também bem tornada europeia. Jesus ali de olhinhos azuis, loirinho. Um menino assim, Baby Johnson. É para fazer propaganda da fraldas Pampers. Menino lindo. Aí se você não é bonito, você fala assim: puxa vida, eu não tenho aquela beleza ali toda. E todo mundo assim, olha bem para aquela foto ali. Aquele pessoal ali parece que enfrenta o trânsito de Boston todos os dias para ir para voltar. Aquele pessoal ali parece gente que tem que mandar dinheiro para o Brasil. Aquele pessoal ali parece gente que não tem papel. Parece. Olha aquela roupa ali. Aquela roupa já viu algum nozinho de sujeira? Essa aqui é a realidade do que seria Jesus. A foto está um pouco apagada, mas é uma família de retirantes do Nordeste. Sujos, fétidos, com mau hálito, com unha suja. Sabe aquela unha que pega? Essa seria a foto ideal, real, da família de Jesus. Maria, no contexto da época, e José, não era aquele glamour. De novo, a tradição mostra a família vindo, assim no jumentinho, mas José todo bonito, novinho, Maria também uma menina linda, só grávida, ele só com a barriguinha, nada. Irmãos, na vida real, Maria tinha estria. Na gravidez dela, possivelmente os pés incharam, o nariz ficou grande, ela teve dor de cabeça. A gente imagina uma Maria só nascendo aquela barriguinha pequenininha, não engordando nem 1 quilo, e vindo ali no jumentinho, o José, aquele homem também todo... Eu vou chocar os irmãos nessa manhã. É isso aí que parecia mais ou menos a família vindo de Nazaré para Belém. Viu a diferença do clássico, do artístico para o real? Como se fossem retirantes. José estaria mais próximo a uma pessoa que tendo que usar roupas do Goodwill com a família, lutando. Maria pareceria mais alguém fazendo 20 casas de limpeza aí para conseguir levantar alguns dólares do que aquela foto clássica que a gente viu. Foi assim que ele veio ao mundo. E será que foi no 25 de dezembro, pastor? Eu acredito que não. Não estou contra comemorar o Natal. Pelo contrário, Ellen White fala que até era bom a gente colocar uma árvore de Natal dentro da igreja. Tá bom? Não tem nenhum problema. O Natal é pagão, pastor. Isso aqui não estava programado no sermão, mas eu quero falar porque essa pergunta vai vir. Então, antes que te faça, eu já vou dar minha resposta aqui. Eu sei que o Natal é de origem pagã. Pode filmar isso aí. O Natal é uma transformação do culto a Tamuz e do Deus Sol. Então, por que você acha correto a igreja fazer um culto especial no Natal e convidar as pessoas? Em primeiro lugar, porque a diferença do sábado para o domingo é que a Bíblia deixou clara qual o dia que deve ser guardado, é o sábado. Então, se a Bíblia deixou claro que é o sábado e eu troco pelo domingo, aí eu estou seguindo uma doutrina pagã, contrariando aquilo que Deus ordenou. Mas a Bíblia não deixou claro qual foi o dia que Jesus nasceu e nem falou, tem que guardar esse dia. Então, não estou substituindo um mandamento bíblico por outro humano. Tá bom, pastor, mas você não me convenceu. Continua tendo origem pagã. Se eu rejeitar qualquer coisa que tem origem pagã, sabe o que acontece? Eu tenho que rejeitar praticamente o mundo inteiro. Em primeiro lugar, rejeitem os dias do mês, da semana em inglês. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, são todos nomes de origem pagã. Monday é em homenagem ao Deus da lua, vem do paganismo, da Babilônia. Em espanhol também, lunes, miércoles, martes, viernes, tem que mudar também. Tira, porque tudo é pagão. Troque também os meses
do ano. Não aceite chamar o mês de julho de julho, porque julho é homenagem a Júlio César. Agosto é em homenagem a Augusto, que também era pagão, eram pessoas que se diziam deuses. Não aceite também celebrar aniversário, porque aniversário também tem uma origem pagã. Não aceite seguir os dias de meia-noite a meia-noite, porque também tem origem pagã, porque a Bíblia fala de pôr do sol a pôr do sol. A gente segue para o sábado, mas eu não sei se você marca um encontro com uma pessoa lá na segunda-feira à noite e vai ao domingo lá, porque é bíblico. Não, uma vez eu fui pregar numa igreja, num estado que nós dois conhecemos muito bem. Tem mais gente que conhece, perto de um colégio chamado Edessa. Isso é verdade, viu? É verdade, não é mito. Eu cheguei numa igreja para pregar, um pouco antes das 9 horas, e não tinha ninguém. Esperei 9 horas, 9h05, 9h10, 9h40, quando eu estava para ir embora, chegou uma irmã com a chave. Falou, irmã, o culto de vocês começa diferente, porque eu sei que aqui, por exemplo, é 10 horas. Eu pensei, vai que lá também. Não, tá certo, 9 horas. Eu fiquei assim, falei, o que tá? Aí realmente, 10 para as 10 começaram a chegar os irmãos, 10 horas começaram. Aí um irmão falou assim, não, é que aqui a gente não segue a doutrina do homem, não. A Bíblia falou que o Papa ia mudar os tempos e a lei. Esse negócio de orar de verão a gente não segue. Isso aconteceu. Então, quer dizer, se eu for olhar essa questão pagã, eu tenho que rejeitar até gravata, pastor. Isso aqui nem vou falar a origem desse tipo de gravata, que é feio. Então a gente não pode entrar nesse espaço de fanatismo. Os irmãos entenderam a questão? Então eu não vejo problema em celebrar o Natal. É uma época que o pessoal está pensando mais em Jesus, vou aproveitar para pregar para eles. Agora é lógico, se ele não nascer em meu coração todos os dias, não adianta nada o 25 de dezembro. Agora, por que a gente acha que não seria o Natal? Natal é inverno, vocês sabem, aqui, hemisfério norte, Israel também, eles não iam viajar no inverno. Lembra que os pastores estavam no alto da... Eles também não iriam colocar ovelhas no alto de montanha no inverno. Então, há 3 épocas, mais ou menos, que eles poderiam ter viajado. No mês de abril, que é a época da Páscoa, na época do Pentecostes, que é junho, ou dos tabernáculos, Sukkot, que é a época de outubro. Jesus pode ter nascido ou mais ou menos abril, março, ou junho, eu aposto mais em abril, março, ou em outubro, mas dezembro definitivamente é uma data muito difícil, quase impossível Jesus ter nascido. Agora tem uma pergunta a mais para fazer para você. Opa, desculpa, volta 2 por gentileza, acho que eu apertei demais aqui. Isso, só 1, isso. Aqui é o mapa de Israel, aqui é a Galileia, aqui ficava a cidade de Nazaré, aqui embaixo fica a Judeia. Você tem Jerusalém está aqui e Belém está mais ou menos aqui. Eles vieram da Galileia para Belém por causa do censo do governo. Era longo, 120 quilômetros que eles tinham que andar, em milhas. Quantas milhas? 120 quilômetros? 120. 70 milhas, mais ou menos, a pé ou no lombo de animal. Então o pessoal descia todo em caravana. Olha o que 2 escritores romanos falaram. Muitos, ele está falando daquela época, não é um escritor cristão, estavam persuadidos que constava das antigas escrituras dos sacerdotes, que por esse tempo o poder do Oriente subiria, e da Judeia viriam os dominadores do mundo. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito, mas a população judaica, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou essa grandeza fatal em seu favor. Quem escreveu isso foi Tácito, um autor romano. Um outro autor romano também, chamado Suetônio, escreveu: aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião que estava escrito no destino do mundo, que da Judeia viriam naquele tempo os dominadores do mundo. Então, mesmo fora de Israel, o pessoal sabia que alguma coisa ia acontecer na Judeia. Aqui eu tenho um exemplo de um papiro que está na Inglaterra, mostrando o censo. Naquela época acontecia assim: quando você tinha o censo, o pai da família tinha que voltar para contar, para assinar o censo no lugar onde ele tinha os ancestrais. Por isso que José teve que vir com a família para Belém. Agora imaginem a situação, a família toda descendo. Mas antes de ir para o final desse sermão, eu quero colocar uma coisa para você. Você sabe que a Bíblia tem muitos inimigos. E eles sempre apontam contradições na Bíblia. Se você ler o nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, parece que está contradizendo o Evangelho de Lucas. Não sei quem já parou para perceber isso. Não? Vou mostrar para vocês. Estão prontos? Versão de Mateus.
Mateus fala que Jesus nasceu em Belém. Aí quando Jesus nasce, vem os magos do Oriente para adorar o menino. Depois que os magos saem, José e a família é obrigada a fugir por causa da perseguição de Herodes. Eles só voltam depois da morte de Herodes, aí vão morar em Nazaré. Entenderam como é que Mateus coloca? Olha a versão de Lucas. Na versão de Lucas, Jesus não tem nada a ver com Belém. A família toda está em Nazaré. Sai o censo do imperador. Mateus não fala nada do censo. A família desce. Jesus nasce acidentalmente em Belém. No 8º dia ele é circuncidado. 40 dias depois ele é levado ao templo para ser apresentado. Tanto é que Simeão pega o menino no colo e fala assim: agora eu posso morrer em paz porque os meus olhos viram a salvação. E depois disso, Jesus continua ali. Não fala nada da perseguição. Ora, se Herodes estava procurando o menino para matar, como é que eles levaram o menino para Jerusalém para apresentar no templo, à luz do dia, com todo mundo vendo? Não parece uma contradição? Sim ou não? Mas a contradição se desfaz se nós percebemos uma coisa. Quando Herodes mandou matar o menino, Herodes deu um detalhe ali. Ele falou: matem as crianças de 2 anos para baixo. Por que ele mandou matar de 2 anos para baixo? É porque Jesus já deveria estar aproximadamente com 2 anos. Então o que aconteceu na verdade, irmãos, é que nós erramos com a nossa ideia de presépio. Quando o pessoal veio para Belém, Jesus nasceu na manjedoura, naquela situação estranha ali. Mas Jesus continuou morando com os pais dele em Belém. Só 2 anos depois é que os magos chegaram e Herodes manda matar a criança. A gente tem uma ideia de presépio mais ou menos assim, ó. Tá vendo lá? Os magos chegando lá com os burrinhos, não é assim? Aquilo não aconteceu. A Bíblia fala que os magos entraram na casa onde estava Maria e a criança. Então já havia passado 2 anos. Os magos não chegaram em Belém com Maria ainda com os panos sujos de sangue. Jesus acabou de nascer, não. Jesus já tinha mais ou menos 2 aninhos quando os magos chegaram. Aí que teve a perseguição. E antes disso deu tempo de apresentar no templo. Mas ainda tem algumas perguntas, pastor. Como é que funciona aquele negócio de não havia lugar para eles na hospedaria? Qual a ideia que você tem, que muita gente passa? José batendo na porta de um monte de hotel, não é isso? Ah, desculpa meu amigo, tá cheia a estalagem aqui, até desenho animado mostra assim, né? Tá cheia a estalagem, não havia lugar. Tá, bate de novo. Desculpa, eu tô com uma mulher grávida, tá chovendo lá fora, ainda até colocam alguns assim, né? Chovendo no deserto ali. Tá chovendo, a mulher tá grávida lá, e Maria, o neném vai nascer, não é assim que a gente vê? O neném vai nascer. José, não aguento mais, José. Ela fala com a voz de televisão, mas assim: José, não aguento mais. Calma, Maria. É mais aquele negócio assim, né? Aí ele vai, corre na porta e: sinto muito, moço, não tem lugar aqui na estalagem, não tem lugar, está tudo lotado, o que eu posso fazer? A cidade está cheia de gente. É essa imagem que você imagina que os filmes mostram? Mas não foi assim. Raciocina comigo um pouco. Eu falei que José foi para Belém porque os ancestrais dele eram de lá. Ele tinha ou não tinha então parentes ali? A cidade de Belém era um ovo, muito pequena. Ora, imagina vocês voltarem lá para Colatina, você grávida, e nem uma irmã do pastor de Lermando, nem uma tia, nem ninguém te dá abrigo. Não é uma história meio estranha? Ainda mais, aí você pode falar: não, é porque talvez é brigado com todo mundo. No Oriente Médio não faz sentido isso, porque o pessoal do Oriente Médio é muito receptivo. Lembra que Abraão viu os forasteiros e entrou? Não parece estranha a história? Não parece conto da carochinha? Você chega lá, nenhum parente, ele teve que ir para o hotel, e o hotel cheio, nenhum parente com a mulher grávida. Com a mulher grávida. Gente, eu não tenho parente aqui, eu já recebi 3, 4 convites aqui para não ficar na minha casa. Imagina tendo parente e a mulher grávida. Segundo, por que os próprios pastores de ovelha não ofereceram a casa deles para Maria?
O anjo não avisou, olha, hoje é nascido o Salvador, porque falou, não, Maria, você vai ficar na nossa casa. Os magos que vieram do Oriente também não eram ricos? Por que eles não falam, não, peraí, nós vamos pagar um lugar para você, vem cá, vamos arrumar um jeito, vamos levar você para Jerusalém, tem mais casas lá, tem melhor condição. Ninguém ofereceu nada. Irmãos, a história não foi assim como você imagina, de José batendo em hotel e hotel. Mas a história é muito mais dramática. Eu paro meu sermão aqui ou conto a verdade? E se eu resolver não falar assim, agora vamos pro potluck aí, pastor, e deixa. Já mandou trancar a porta, não sai, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu na verdade. Para você entender essa questão de bater na estalagem, entenda a cidade. Belém não tinha hotel. Não era um hotel. Não era uma estalagem. Não era. Aqui era uma cidade tipo uma vila, como seria Belém na época de Jesus. Aqui você tem esse negócio que chama-se torre de vigia, watchtower. O que é uma torre de vigia? Aonde ficava sempre revezando um morador da aldeia para vigiar, especialmente na época da plantação. O pessoal plantava aqui a vinha e às vezes um inimigo podia vir e colocar uma erva daninha ali, roubar. Então sempre dormia aqui na torre de vigia um dos moradores para olhar, vigiar a plantação, porque o pessoal dependia disso. Aqui ficava a sinagoga, geralmente. As casas das pessoas, que eram mais ou menos umas 20, 30 casas, não mais do que isso. E um pequeno lugar onde funcionava talvez um comérciozinho. Isso era uma vila, assim seria Belém na época de Jesus. Agora, as casas tinham de 3 tipos. Você podia ter uma casa muito simples, que era um cômodo só um cômodo. Lembra que Jesus falou assim, ninguém acende uma vela ou uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Pelo contrário, você coloca no velador e ela ilumina, quem consegue completar? A todos os que estão na casa. Para uma única lamparina iluminar a todos os que estão na casa, a casa só tem que ter um cômodo. Tinham algumas casas que eram intermediárias, tinham 2 cômodos. E tinha algumas casas mais abastadas que tinham vários quartos para alugar. Aqui é um exemplo de uma casa mais ou menos abastada. Vários quartos para alugar, um pátio enorme e vários quartos. Mas havia ainda também o costume dos pastores, na época do verão, ficarem com a ovelha no alto de colinas. Por isso que alguns pensam que Jesus nasceu numa gruta, mas isso não faz sentido. Jesus não nasceu em gruta. Nem foi colocado numa manjedoura como está aqui à esquerda. A manjedoura era daquele jeito ali. Era um lugar de pedra, onde colocava a palha do animal. Você não fala em italiano mangiare, comer, manjedoura, o lugar onde se come. Tá certo? O lugar onde se come. Então Maria pegou alguma palha de animal, forrou ali, fez um bercinho e botou Jesus para dormir. E aonde que era essa manjedoura de Jesus? Aqui era uma típica casa, talvez, dos parentes de José. A casa geralmente era quadrada, só havia uma porta. Essas eram as casas de Israel que a gente vê pela arqueologia, só uma porta, não havia 2. Você entrava, aqui dentro tinha um pátio, as pessoas geralmente comiam aqui em cima. Não chove, gente. Não chove, comem aqui em cima, dormem muitas vezes também aqui em cima. As pessoas tinham o costume de dormir aqui em cima. Havia apenas 1 ou 2 quartos aqui, e aqui embaixo, onde está esse telhado, funcionava uma estrebaria. Vou mostrar a vocês essa foto aqui. Conseguem ver aqui uma maquete? Uma única porta. Uma única porta. Aqui era fechado e era tudo feito de pedras. Então cortaram aqui. Então se você estivesse visitando uma casa naquele tempo, você entraria por aqui. A primeira coisa que você viria, um pequeno curral, onde ficavam alguns, talvez um jumento, alguma coisa assim. E aqui um outro curral, onde você teria alguns animais de pequeno porte, cabra. E na época do frio eles cobriam os animais aqui. Aqui ficava então o estábulo. Você subia as escadas, aqui ficava geralmente um cômodo, onde você guardava os alimentos da família, o cereal. E aqui havia um quarto de hóspedes, também chamado de quarto do profeta. Lembra daquela família que o profeta Eliseu ia lá e tinha sempre o quarto dele para dormir? E aqui em cima
é onde a família ficava geralmente todos os dias. Na época do inverno, do frio, todo mundo dormia junto aqui no quarto do profeta, ou no lugar aqui junto com a comida. E esse quarto era reservado quando vinha uma visita, alguém importante. Esse quarto que é a hospedaria. Deixa eu lembrar uma coisa do Antigo Testamento. Vocês se lembram de um homem, um juiz, que fez um voto a Deus que ele não deveria fazer, e a filha dele acabou sendo envolvida no voto? Quem se lembra o nome desse homem? Vai ganhar alguma coisa? Vai. Oi? Ah, sim, eu pensei, sabe o que eu pensei falando? A primeira pessoa que encontrar vai ganhar um prêmio. Eu falei, então tá. A chave do carro da Marilene, viu? Pois não, irmã, qual que é o nome dele? Não lembra? Alguém se lembra? O pastor já falou aqui a dica. A primeira pessoa que ele encontrasse, eu vou matar. Esse homem, ele ganhou uma batalha. Ele voltou tão feliz que ele falou assim, não a primeira pessoa, o primeiro ser que eu encontrar, eu vou sacrificar ao Senhor. E quando ele entrou na casa, a filha dele veio. Alguém se lembra o nome desse homem? Jefté. Está no Antigo Testamento essa história. Jefté falou o seguinte: Senhor, o primeiro ser que eu encontrar aqui, eu vou sacrificar ao Senhor. E veio correndo ao encontro dele com um tamborim, feliz, dançando com as amigas, a filha. Por essa história que você entende o que Jefté quis dizer. Ele pensou, o primeiro que eu encontrar eu vou sacrificar ao Senhor. Quando você entra na casa, a sua chance de ver primeiro é o quê? Os animais. Só que para surpresa dele, quem veio ao encontro dele? A filha. Entenderam o episódio bíblico? José chegou com Maria aqui na casa dos parentes. E falaram com ele, não há lugar na hospedagem. Preste atenção no que eu vou revelar para você agora. Aquela cena do filme de José batendo de hotel em hotel, de estalagem em estalagem, pedindo lugar para uma mulher grávida, no máximo nos dá o quê? Uma ideia de falta de hospitalidade do pessoal de Belém. Mas vamos convir. Se a mulher do avião me trata mal, ela não sabe quem eu sou. Eu sei que é chato ser maltratado, é muito ruim ser maltratado. Mas quando você é maltratado por um estranho, você vai lá na imigração, alguém te trata mal. Você vai ao consulado, alguém te trata mal. Fica no fundo da fila, fim da fila. Você não sabe quem ele é, nem ele sabe quem você é. Agora, quando a sua mãe te trata mal, quando o seu tio te trata mal, quando o seu marido te trata mal, a dor é maior, não é? Posso piorar? Quando alguém te trata mal, mas porque de repente está preocupado com você e é rude, você entende? Ele quer o meu bem. O pior é quando ele te trata com indiferença. Está entendendo onde eu quero chegar? Se eu sou parente seu e te xingo, pode ser ainda que eu... Por que você fez isso de novo? Mas quando eu te dou indiferença, é pior. José não ficou batendo na porta de um monte de hotéis que não tinham lugar. Desculpe que eu sei que eu estou tirando agora uma tradição que muita gente tem, pastor, mas é tradição baseada em filme. Na verdade, José bateu só numa porta, a dos parentes dele. E o que é pior, eles atenderam. Ah, José, não tá, pode entrar. Mas é o seguinte, José, a estalagem, o quarto de hóspedes, já está ocupado. Não podemos colocar você lá. Leva a menina aí para os animais e fica ali. É isso que está na Bíblia. Aqui eu tenho uma foto, mas não vai dar para mostrar porque está muito claro, de os restos de uma casa da época de Jesus, para você ter uma noção como é que você entra. Estão vendo esse negocinho aqui? A manjedoura. Aqui tem o resto de uma escada. Aqui ficava mais ou menos o quarto de hóspedes. Aqui em cima a família ficava. Só sobrou isso dessa casa da época, para você ter uma noção. Olha como diz lá em Lucas. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo... Não é a passagem que está ali. Lucas, capítulo
Lucas capítulo 2. Não, é Lucas não, perdão, é Mateus mesmo, eu acabei confundindo, perdão, irmãos. Mateus. Desculpe, é Lucas mesmo, capítulo 2, verso 7. Lucas capítulo 2, verso 7. Versos 6 e 7. Estando eles ali aonde? Em Belém, aconteceu completarem-se os dias. Isso aqui já me ensina uma coisa. Aquela historinha do filme de Maria chegando lá já tendo contrações, não funciona. Diz que quando eles já estavam lá, que os dias se cumpriram. Então teve prazo para tudo. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. É uma só. E não é hotel, é o quarto de hóspedes. Por que será que Maria teve que dar à luz ao menino lá embaixo? Irmãos, isso é pior do que você imagina. Eles não foram expulsos, eles foram recebidos. Não foram bem recebidos. E você sabe, tem você que trabalha em hotel, pior do que não ser bem recebido, pior do que não ser recebido, é ser mal recebido. Não ser recebido, você vai procurar outro lugar. Mas ser mal recebido é pior. É pior. Você vai para a casa da pessoa e você se sente sempre um intruso. Você está demais ali. E pastor, por que esses parentes não receberam bem José e Maria? Vocês entenderam? Receberam, mas não receberam bem. Olha a história. As meninas se casavam naquele tempo com mais ou menos 13 a 15 anos, na primeira menstruação. José já tinha filhos e filhas de um casamento anterior, porque ele era viúvo. Maria era uma menina, José já era um homem feito. E aquela menina aparece grávida antes do casamento. Não porque tiveram tido relação sexual de jeito nenhum. Ela era grávida pelo poder do Espírito Santo. Mas quem acreditou nessa história? Quem? E conversa ruim corre longe. Diz que segredo de 3 só matando 2. E a gente tem aquela maneira piedosa ainda. Quanto nome pra gente orar por ele? A história, José e Maria podem ter vindo no jumentinho. A história veio por internet. Vocês acreditam que essa menina aqui em Nazaré apareceu grávida e está contando uma história que ainda é virgem? E o tolo do José acreditou nisso. A Maria chegou com José ali naquela casa. E o pessoal, tá, nós podemos ficar aqui? A gente veio para o censo. Eu sei, José, não, tá certo, a gente vai te receber sim. José, você desculpa, mas olha, e é pior, viu? É pior, pessoal, eu não quero você aqui. Eu sou negro e sei, o pior racismo não é aquele declarado, fala assim, eu não gosto de você que você é negro. O pior racismo é aquele que fala o seguinte, não tem nada contra negro, não tem nada, você pode. Tá, mas eu gostaria de namorar sua filha. Eu acho que não vai dar certo, sabe? Porque ela é torcedora do Corinthians e você é torcedor do Atlético Mineiro, não vai funcionar, você desculpa. Isso é que é pior. Não falam na cara. A sutileza da coisa. José, tudo bem? Olha, que bom você ver com Maria, né? Você sabe que a coisa está difícil aqui, né, José? Olha, eu sei que ela está grávida, mas não vai dar para ficar no quarto de hóspedes, não. Por quê? Você sabe, ali a família dorme ali. Nós temos filhas. Nossa moça virgem, dormir com ela, talvez não pega bem, né? Fica ali no quarto, lá embaixo com os animais mesmo. A gente arruma um lugarzinho para vocês ali. Vocês ficam ali, tudo limpinho, não tem problema. E ali nasceu o Salvador. Tendo que ouvir as indiretas, o olhar atravessado, a desconfiança. Ele não tinha o cartão American Express. Ele não ia na fila de prioridades. Ele nem ia de avião.
ficou lá no mundo. Assim foi o nascimento do Salvador. E eu termino isso colocando uma coisa para você pensar. Pensem comigo aqui uma coisa. Jesus ainda ficou ali por um tempo. Porque quando os magos chegam, Mateus fala que eles chegam na casa onde estava, não mais na manjedoura. Então talvez com o tempo até a família de Jesus, se a casa era uma casa, talvez mudaram-se para uma outra casa e talvez alugaram algum lugar aqui. Ellen White fala que os magos ainda chegaram na manjedoura, mas lógico, para passar você passa primeiro na manjedoura. E por que José ficou morando 2 anos em Belém, sendo que ele foi ali só para alistar e voltar para Nazaré? Por quê? A situação estava insustentável para Jesus em Nazaré, desde que já seria rejeitado. E queria poupar a família daquilo. E assim foi o Salvador, rejeitado desde o início. Eles não sabiam que ali estava o rei da humanidade. Ele se fez um peixe. E eu quero terminar aqui lendo uma última passagem com vocês. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. E eu quero revelar a última coisa desse sermão, que é a mais importante delas, a mais importante. Filipenses 2, 5 em diante. Você pode esquecer tudo do sermão, mas eu quero que você lembre isso aqui que eu vou colocar para você. Jesus é Deus? Sim ou não? Mais ou menos Deus ou 100% Deus? Jesus morreu pelos nossos pecados? Sim ou não? Foi uma morte real ou não foi? Foi morte eterna ou não foi? Foi, que era pelo pecado. Como pode um Deus eterno morrer de verdade? Será que a morte de Jesus não foi só um fingimento? Filipenses diz assim, preste atenção. Tenham vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Se Jesus é Deus, por que o Pai teve que exaltá-lo? Tem gente que não acredita na Trindade e não entende isso. Se ele é Deus, por que o Pai teve que exaltá-lo? Isso aqui foi depois da ressurreição. Depois Jesus ressuscita e volta para o céu, a Bíblia fala que o Pai o exalta e dá um nome acima de todo. Para quê, se ele já é Deus? Você vai conferir um título a alguém que já tem? Eu vou explicar a você por quê. Olha bem para mim aqui agora, enquanto essa música toca, porque eu também não posso deixar de fazer um apelo ao seu coração. Jesus, quando voltou para o céu, o preço que ele pagou para você ser salvo não foi só morrer na cruz. Era morte eterna, lembra disso? Jesus vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Para sempre. Ele não perdeu a divindade dele, não estou dizendo isso. Ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu a divindade dele, mas por se confinar a um corpo humano, ele se impôs limitações eternas. Para estar em todo lugar agora ao mesmo tempo, ele precisa do Espírito Santo. Quando Jesus desceu do céu, ele já assumiu lá no céu para os anjos a forma do arcanjo Miguel. Ele era o soberano dos anjos. Então, pastor, quando os anjos vão falar com ele, quando o coral ia cantar, eles tinham que olhar para cima, né? Mas quando ele voltou para o céu, ele voltou com um corpo humano. E os seres humanos são menores que os anjos. Quando ele saiu de lá, os anjos, para falarem com ele, olhavam assim.
agora para falarem com ele, olham assim. Ele agora está menor que os anjos. E por quanto tempo? Por toda a eternidade. Pastor, mas o Apocalipse fala que ele tem um corpo glorioso. Eu sei que é glorioso. Porém, para a rainha da Inglaterra, que mora naquele palácio enorme que eu vi lá, a casa mais chique dessa igreja aqui é uma favela. Ele vai ficar para sempre confinado a um corpo humano para você ser salvo. Jesus pegou prisão perpétua. Você já tinha parado para pensar nisso? A gente pensa no sacrifício e fala só da cruz, mas teve consequência depois disso. Ele veio como bebê, assumiu essa carne, e quando a eternidade chegar, toda cicatriz, toda dor que você tem vai passar. A dele não. A dele não. Ele vai ficar para sempre com o corpo da humilhação. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu não conheço a vida de todo mundo, não sei para quem eu estou orando, falando nesse momento, mas uma coisa eu sei. Eu estou feliz, pastor, por estar aqui hoje para descer às águas batismais 2 pessoas que, quando eu estive aqui há 2 ou 3 anos, eu não lembro agora, tomaram a decisão e demorou 2 anos. Eu espero que não precise 2 anos para o seu batismo acontecer. Pare de lutar com Deus. Talvez alguns é um caso de rebatismo. Para alguns é um caso de entregar de fato. Para alguns não é necessariamente um rebatismo, mas é um parar de andar com a vidinha que você está andando. Priorize as coisas de Deus. Priorize as coisas de Deus. Para eles na hospedaria. E se aquela casa fosse o seu coração? Haveria lugar? Pense nisso, viu? Porque uma coisa eu decidi na minha vida: não valho nada, sou desesperado, mas eu tenho fé, eu tenho graça. Não sou um peixe isolado. Ele entrou no aquário, ele se fez um de nós para sempre.